Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Vamos colocar em pé neste momento? Vamos dar início ao culto. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, glorioso, eterno, maravilhoso Pai. Este culto é oferecido para a glória, honra e louvor do Teu nome. Agradecemos pelas portas abertas, cada um dos irmãos, cada vida aqui, cada família representada. Pedimos a Tua orientação a todo instante e que sejam agradáveis a Ti os nossos cânticos, a nosso ajuntamento, a nossa reunião. E dependemos do Senhor a cada momento, a cada elemento, a capacitação que só poderá vir do Senhor mesmo. E pedimos que o Senhor nos contemple, capacitando, instruindo, orientando todas as coisas. Obrigado pelo que já foi realizado mais cedo aqui nesta casa, trabalho em favor da Tua obra, da glória do Teu nome, e pedimos por este culto, que seja agradável ao Senhor e edificante às vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos começar cantando, então, meus irmãos. Nós temos Cantai Louvores e Rude Cruz, HCC 85 e 132. Mais alvo do que a neve
Deus tem pra mim, atrativos sem fim, porque nela Ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, demorou a coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, demorou a coroa trocar. Amém. E em Romanos, no capítulo de número 5, convidar assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, seremos por ele salvos da ira. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Até aqui. 1:11, leitura da palavra do Senhor. Convidar a nossa irmã Dioneia para orar neste momento. Vir aqui à frente, nossa irmã, e nos elevarmos ao Senhor em oração. Irmã Dioneia. No texto da palavra de Deus, nós encontramos Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Vamos bem dizer, agradecer ao Senhor por esta obra realizada em nosso favor. Prova do amor do Senhor nosso Deus. Bom dia, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento estamos aqui para te agradecer mais um dia, uma semana com vida e saúde. Te pedir também sabedoria na tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Mais uma vez, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, meus irmãos, e na sequência convidar os nossos irmãos que cooperarão com a distribuição dos elementos na ceia do Senhor.
na primeira de João, capítulo 4, versículos 9 e 10. O texto nos diz assim, 1 de João 4, versos 9 e 10. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele quem nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Inclusive, na classe, fizemos menção dessa palavra, em algum momento, propiciação. Mas, inicialmente, amor. Diz o amor de Deus, esse tema tão cantado, citado, repetido. Tema de livros, cantatas, canções, mensagens. O tema inesgotável do amor de Deus, que vai dizer que manifestou-se. Há pessoas que ficam desapontadas porque muitas vezes ouviram terem sido amadas, mas não percebeu a prova desse amor, dito e repetido. Foi muito dito, mas não foi praticado, citou várias vezes, mas não foi comprovado. Eu não consigo reconhecer ocasiões de prova daquilo que foi dito. Mas o texto aqui é diferente, aqui fala de manifestação, um amor manifestado. De que forma? Diz o texto, versículo 9, manifestou-se esse amor no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo. Aqui há uma manifestação. Então, a quem perguntasse de que forma, eu que leio a Bíblia e ouço do amor de Deus, o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Qual seria, afinal, a comprovação, a manifestação desse amor? Eu recebi um folheto, ele fala do amor de Deus. De que jeito, de que forma a manifestação desse amor? E aqui um versículo demonstrando a manifestação. Foi o envio do seu próprio Filho. O envio do seu próprio Filho. O amor que nós sabemos na prática, no texto bíblico, que é um amor prático, foi prático dessa maneira. Foi o envio do seu próprio Filho, e a finalidade, o versículo 9 afirma, para que vivamos por meio dele. Para que vivamos. A Bíblia diz sobre tantas pessoas estarem mortas nos seus delitos e pecados. Paulo escreveu assim aos Efésios: ele vos deu vida, estando vós mortos. Então, quem recebeu uma carta, leu que estava morto. Assim é o registro bíblico, de que as pessoas estão em morte espiritual, elas estão mortas na sua vivência, na sua vida para com Deus. Ah, mas como morto? Eu tenho trabalhado, tenho vivido a minha vida. E o texto bíblico diz que estou morto nas transgressões e pecados. Assim é a afirmação de Efésios 2, 1. E a razão do envio do Filho foi para que tivéssemos vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou a vida, ele disse. Caminho, verdade e a vida. Então, é um Filho que é entregue como manifestação do amor de Deus para que nós tenhamos vida. Quantos aqui, não sei em quantos nós estamos, mas quantos aqui já têm a vida? Quantos aqui têm certeza de que já saíram da morte para a vida? Quantos aqui já têm certeza que não vão a julgamento? Porque passaram da morte para a vida. E todos que já têm essa certeza porque Jesus foi enviado pelo Pai. Jesus foi enviado para que vivamos por meio dele. E assim, versículos ganharão um novo sabor de que viver é Cristo, morrer é lucro, e partir está com Cristo, pois isso é muito melhor. E ter a vida eterna. De que ausente do corpo é presente com o Senhor. E quando essa tenda se desfizer, teremos uma casa não edificada por mãos, mas feita pelo próprio Deus no céu. São expressões maravilhosas para aqueles que já têm a vida. E diz o versículo que para ter a vida,
é porque o Filho foi enviado. Mas segue o texto no versículo 10 dizendo: nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou. Nosso texto da leitura bíblica hoje diz que alguém, talvez, pudesse dar a vida por quem faz o bem. Se fosse perguntar assim, você ofereceria a sua vida por quem? Há alguém por quem você ofereceria a sua vida? Você morreria para que a pessoa vivesse. Há alguém assim? Alguém por quem você daria a vida? É o que está refletido aqui. Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que amamos a Deus. Foi Ele quem nos amou. Estando nós em nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Então não foi um pai que entregou o filho por aqueles que já correspondiam. Não, eu vou entregar meu filho, as pessoas pelas quais ela vai morrer já correspondem, já nos amam, já nos adoram, já nos louvam, já invocam o nosso nome. Como resposta, o filho vai ser enviado. Não. Deu o seu filho, sendo nós ainda pecadores. Então, não fazendo por merecer, sem corresponder, sem ter algo para mostrar, Ele nos amou primeiro. A afirmação é: não fomos nós que amamos, foi Ele que nos amou. E enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quem lê na Almeida século XXI sabe que tem um asterisco e uma nota de rodapé, explicando o que é propiciação. Um sacrifício, diz aqui, que afasta a ira divina. Então, diante de um Deus irado, e diante da ira de Deus para com os nossos pecados, o que foi que Ele fez? Ele satisfez a ira dele, a justiça dele, enviando o Filho para morrer naquela cruz. Ele derramou seu sangue, teve o seu corpo moído, ao terceiro dia ressuscitou, e ali ele satisfez, Jesus naquela cruz, satisfez a justiça de Deus. Foi o sacrifício que afastou a ira divina. Enviou o Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, todos aqueles, hoje e a cada dia, que arrependem-se de seus pecados e se identificam com Jesus Cristo por meio da fé, são beneficiários desse sacrifício. São beneficiários dessa ira que foi satisfeita. Porque eu creio que Jesus naquela cruz satisfez a ira de Deus. Jesus naquela cruz cumpriu a justiça. A justiça de Deus foi satisfeita. E todo aquele que crê é perdoado e é um beneficiário dessa bênção maravilhosa, essa bênção celestial, essa bênção espiritual. Nisto está o amor. Foi chamado de amor. Dar de si para o bem do mundo, para o nosso bem. Ele teve seu corpo machucado, teve seu sangue derramado, e é o que estamos já lembrando e continuaremos a lembrar ao participar destes elementos. De que ele teve o corpo machucado e foi dado por nós, e que teve um sangue derramado, o sangue da nova aliança, dado em favor de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Aqueles que haverão de participar, peço que se coloquem em pé. Haverá distribuição aos membros da igreja e também aqueles que não são membros da igreja, mas irmãos batizados na fé que nos é comum. E ao receber os elementos, poderei sentar.
O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Coloquemos-nos em pé. Pedir ao diácono Gerson, esteja orando em ações de graças neste momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por esta instituição que o Senhor deixou, este memorial para nos lembrar. Não somente para lembrar, Senhor, porque tudo tem uma conclusão. É orar e pedir pela sua volta, Senhor. Guardar, Senhor, a sua volta. É esse o objetivo final. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Abençoa estes elementos, Senhor. Tu sabes, Senhor, nosso Deus, que sabemos que é apenas um memorial, é apenas uma representação. Mas nos dá este pensamento, esta visão e esta vontade de cada dia, Senhor, hoje ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje. É a nossa oração, o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Em memória daquele que deu o seu corpo em nosso favor, participemos. Em memória daquele que derramou o seu sangue em nosso favor. Participemos. Bendito seja o nome do Senhor. Podem sentar, meus irmãos. Muito obrigado. E os irmãos que colaboraram com a distribuição dos elementos. Comunicações, vamos começar convidando o diácono Jaime e irmã Nancy para que possam compartilhar uma comunicação neste momento. Bem, os irmãos tomaram conhecimento que no dia 31 de maio nós faremos uma manhã de oração, nós, Ministério com Família, mas não é só do Ministério com Família. Nós estamos convocando a igreja para que compartilhe conosco, porque nós sabemos que as famílias hoje têm sido alvo de ataque de todas as formas, onde as inversões de valores são notadas, onde toda forma de amor vale a pena, onde todo tipo de família é aceitável. Então, hoje nós somos muito bombardeados. E aquelas famílias que seguem os princípios bíblicos, como foi a criação da família, nós somos tidos como, fugiu a palavra, pessoas que preconceituosos. Nós somos os preconceituosos, porque seguimos aquele estilo bíblico. Então, meus irmãos, nós queremos convidar a igreja que compartilhe conosco no sábado, aqui pela manhã, começa às 8h45, para que nós possamos estar orando em favor das famílias, da nossa igreja, da sociedade, as famílias do mundo, porque os nossos jovens, adolescentes, crianças de hoje, é a igreja de amanhã, é a sociedade de amanhã, é o Brasil de amanhã. Então, eles precisam ser acompanhados através das nossas orações, para que o Senhor possa estar orientando os pais a saberem criar e educar os seus filhos. É isso que nós vamos fazer no próximo sábado, aqui na igreja. E eu convido a igreja que esteja conosco nesta manhã de oração em prol das famílias. Muito obrigado. É a paz de Cristo. Jesus disse assim aos seus discípulos, né? Disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Então, o foco de Jesus era completar a obra, né, do Senhor, aquele que o enviou.
E neste sábado também, dia 31, teremos um jantar evangelístico, né, que envolve comida, mas o objetivo é o mesmo de Jesus, é completar a obra que ele nos enviou a fazer. Né? Então, o alimento é só estratégia para que os nossos convidados estejam aqui, né, e possam, junto conosco, participar desse momento. Mas, na realidade, o propósito maior é semear a palavra de Deus em seus corações, tá joia? Então, eu trouxe aqui alguns avisos importantes, né, porque já é sábado que vem, né, o conhecido de ontem, às 8. Então, sábado que vem, às 19 horas, aqui, né, nesta igreja local, lá embaixo no salão anexo. Então, estaremos aqui com a permissão do Senhor. Então, algumas informações importantes, a título de data limite, tanto para inscrição quanto para pagamento, nós temos aí a terça-feira que vem, dia 27. Então, dia 27, terça-feira, é o último dia para inscrevermos as pessoas e para pagarmos para nós e para os nossos convidados. Então, a gente precisa dessa organização para que a gente saiba quantas pessoas tem e possamos, com o recurso, também comprar a alimentação devida. Né? Então, terça-feira é o prazo limite. Me procure a irmã Cristina, para que a gente possa aí fechar, né, essa lista por completo. Tá joia? Terça-feira, dia 27 de maio. Quanto aos pagamentos, reforçando, eles podem ser feitos, né, e devem ser feitos através do envelope. Ali atrás, né, fica um envelope disponível. Você coloca no envelope o valor direcionado para acampamento evangelístico e coloca ali no gasofilaço, tá só? Que aí a irmã Silvia vai estar contabilizando e nos passando tudo que entrou em prol do acampamento, ou do jantar evangelístico. Com relação à doação voluntária, continua essa proposta, né? Tem pessoas que não têm convidado, mas têm recursos e pode ajudar, né, com este trabalho. E tem aqueles que têm convidados e não têm recursos. Então, se você se voluntariar como um doador, nós estamos, sim, abertos, né, a receber a sua doação em prol também dessa atividade. Quanto aos nossos convidados, eu peço aos irmãos que entrem em contato com seus convidados esta semana, lá para quarta-feira ou quinta-feira, para que você reforce com ele que vai haver essa atividade, para que você tire dúvidas dele. Ele pode ter dúvida do dia, do horário, do local, né? Então, é importante que essa semana, a pessoa que você convidou, você faça esse contato com ela, para dizer, olha, está tudo certo, é sábado, dia 31, 19h, o horário é importante, porque, como a gente falou, o objetivo é semear no coração. Então, se o convidado chegar aqui 7h30, ele já vai ter perdido boa parte da programação, porque a gente começa no horário, geralmente damos uma tolerância de 5, 10 minutos no máximo, mas o objetivo é começar no horário. Então, chame o seu convidado, dê as informações importantes, tire as dúvidas dele e, se possível, marque para vir com ele, porque aí já é um reforço. Eu vou passar aí, se for possível, né? Vou passar aí, vou pegar você, a gente vai junto. Então, busque estar junto aí ao seu convidado, para que vocês possam chegar aqui no devido horário. E durante a programação, queridos, o convidado é seu convidado. Então, você também deve dar todo o suporte enquanto ele estiver aqui. Você vai sentar na mesma mesa com ele. Se você não puder ficar na mesa, porque está com alguma atividade ou outra, você indica alguém para acompanhar o seu convidado. E a mesa ali você vai também ajudar ele. Informar onde é sanitário, se ele quer uma água, abrir a Bíblia na hora que estiver semeando a palavra, abrir a Bíblia para o seu convidado. Olha, o texto que vai ser lido é esse. Então,
seja responsável pelo seu convidado, para que ele saia daqui bem informado da palavra e com a impressão boa, né, do testemunho da igreja. Então, convidado da gente, a gente precisa, né, cuidar dele. E ainda a título de convidado, assim que vocês chegarem com seu convidado, vocês se sentam à mesa e buscam ficar ali já em espírito de oração, buscando o silêncio naquele momento. Eu já combinei aqui com o Giovanni, o pessoal da música, ele vai estar ali com o instrumental, cerca de 10 a 5 minutos antes da programação, para que a gente possa já criar o ambiente no espírito de oração, para que quando começar a programação, já estejamos aí com o coração preparado, né, para receber a mensagem. Então, chegou, senta com o seu convidado, busca ali, se for conversar, conversa baixinho, e já entra em espírito ali de oração para essa atividade. Tá joia? Reforçando aos homens, né, já falei com o Gil, e vou aproveitar, viu, Gil? Reforçando aos homens o convite hoje, no final do culto, nós descermos ali ao salão anexo para poder afastar alguns desses bancos que estão lá embaixo, para que o salão fique livre e a gente possa organizar esse trabalho. Então, os homens que eu já contactei e os que eu não contactei, que puder ir, né, no final do culto, estaremos ali no salão anexo, separando esses bancos, ok? E, por fim, aqui, quanto à equipe de trabalho, né? Nós teremos aqui, se Deus permitir, a portaria, recepção, sonoplastia, multimídia, música, ornamentação, cozinha, garçom, limpeza, né? Vamos ter uma equipe grande aí. E pedimos, meus queridos, ao pessoal da equipe que chegue pelo menos com 1 hora de antecedência. Então, o evento começa às 19h, busque chegar aqui 18, para que a gente possa se organizar e preparar o que tem que ser preparado. E no final da programação, tente, se for possível, não sair assim muito às pressas, né? Porque quando finda, os convidados vão embora, mas ainda tem serviço, né, para fazer. Então, busque se disponibilizar também para essa ajuda no final da programação, ok? Quanto à carona solidária, queria aqui também pedir, né, aos irmãos que tiverem carro e que estiverem aqui no sábado, que ofereça, né, uma carona solidária, porque às vezes o irmão que se voluntariou para a equipe, né, ele mora distante, então dê uma carona a esse irmão, porque o evento termina um pouco mais tarde, e a gente sabe a dificuldade, né, transporte público e tudo isso. Então, se você tiver carro, veículo, e puder dar a carona a alguém que esteja aqui trabalhando, faça isso, se voluntarie e dê essa carona, né, a um dos nossos irmãos, ok? Então, para encerrar aqui, eu vou chamar a irmã Cristina para orar, meu irmão, pela programação, e Deus faça com que tudo seja para a glória e louvor do Senhor. Bom dia, amados. Eu gostaria também de pedir aos irmãos que pegaram os convites, me procurem, mesmo aqueles que não tiveram convidado, não conseguiu convidar ninguém, me procure, porque para eu ter uma ideia de pessoas que não vêm e que tem pessoas que têm mais convidados para que eu possa remanejar. Amém? Vamos ficar de pé? E vamos orar. Bondoso Deus, querido Pai, nós queremos, Senhor, te adorar, meu Senhor. Nós viemos aqui hoje, meu Senhor, te adorar. Te adorar porque o Senhor merece, o Senhor é digno da nossa adoração. Ó, meu Senhor, que o Senhor possa receber, meu Senhor, a adoração de cada um de nós, que as nossas mentes, que nosso desejo hoje, meu Senhor, seja tão somente para te louvar e te exaltar. Querido Deus,
Queremos, Senhor, colocar nas tuas mãos esse jantar. Colocar, meu Senhor, nas mãos do Senhor cada pessoa que vai adentrar aqui na tua casa de oração. Suplicando que o Senhor derrame, Senhor, da tua graça, do teu conhecimento nesses corações. Suplicando que o Senhor aquebrante esses corações, pelo poder, meu Senhor, da tua palavra. A tua palavra, meu Senhor, que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ó, meu Senhor, tem muitos que nós ainda não temos os nomes, mas o Senhor, pela sua onisciência, a sua presença, onipotência, o Senhor já conhece a cada um. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada um. Peço também, meu Senhor, pelo culto de oração que vai ter pela manhã. Ó, meu Senhor, constrange os nossos corações a virmos orar mais e juntos, Senhor. Ó, meu Deus, muitas vezes nós oramos achando que é para fazer a nossa vontade, mas não é. É para que a tua vontade se cumpra em nossas vidas, Pai. Ó, meu Senhor, aquebranta, meu Senhor, os corações daqueles que ainda não convidou ninguém, daqueles que se esqueceu, daqueles que acham que não convida porque o outro não vem. Ó, meu Senhor, para que abra a boca e chame, e convide, e semeie, e aguarde o Senhor trabalhar em cada coração. Muito obrigado, meu Deus, por esta igreja. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, pela vida do nosso pastor, pela sua família. Muito obrigado, meu Senhor, por tudo. Senhor, nós temos muito, meu Senhor, o Senhor tem muito, tem nos dado. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Igreja, e estendemos de maneira semelhante também àqueles que nos acompanham pela transmissão, pelo canal da Igreja Batista de Brotas, pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos a esta transmissão. Mateus, capítulo de número 5, versos 43 a 48. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Pai bendito, lida a tua palavra, continuamos a ler nesta manhã, e lida essa porção. Pedimos capacitação, sabedoria, entendimento, discernimento da tua palavra. Ajude-nos a transmitir, a ouvir, a aprender e praticá-la. Saímos alimentados por ti, por meio da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. É a porção que encerra o capítulo 5. Semana passada estivemos em alguns dos versículos deste capítulo. E agora, na sequência, o último dos eu, porém, vos digo, né, que foi pronunciado no versículo 44. É a sexta chamada antítese, né? Ficou conhecido como um período de 6 antíteses, e essa é a última. Onde foi dito aqui no versículo 43, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Amarás o teu próximo é fácil de detectar. Agora, o dizer odiarás o teu inimigo, nós não encontramos no texto essa frase. Então, quando Jesus vai chamando a atenção do que as pessoas estão ouvindo, as pessoas estão ouvindo o texto, mas junto com o texto as pessoas também estão ouvindo interpretação. Interpretações erradas, interpretações equivocadas. Então, amarás o teu próximo tem, mas odiarás o teu inimigo, essa frase não tem. Onde é que tem amarás o teu próximo? Levítico, capítulo 19, verso 18. O terceiro livro, né, da Bíblia. Não te vingarás nem guardarás ódio contra a gente do teu povo, pelo contrário,
farás o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, o conhecedor do texto da lei, sim, está nas Escrituras. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Inclusive, surpresa para quem não sabia ou não imaginava que o Antigo Testamento tinha essa frase. Mas odiarás o teu inimigo, esse texto não tem, não. Então, nessas 6 antíteses, ele vai percebendo como é que estão interpretando, como é que estão lendo o texto da lei. Ele disse que não veio abolir, ele veio cumprir. Passamos por esse texto. Né? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu, porém, vos digo. Nosso primeiro ponto hoje, o ensino de Jesus. Ensino de Jesus, amor aos inimigos. Quais são traços característicos do inimigo? Bom, se a gente tiver dificuldade com a palavra, a gente pensa no contrário dele. Se a gente pensa no contrário de inimigo, a gente pensa em amigo. O que é que amigo faz? Bom, a gente já sabe o que amigo faz? Pois é, inimigo faz o contrário. O que é que amigo faz? Pois é, inimigo faz o contrário. Amigo busca agir para o bom e para o bem da pessoa, mesmo que isso signifique fazer uma repreensão, mas tudo é para o bem, para o que seja bom, para o que seja o bem daquela pessoa. Os meus movimentos são para o bem do meu amigo, mesmo que seja até um ferimento. Leais são as feridas do amigo. Do inimigo não há que se esperar isso. Do inimigo realmente é o contrário. Ele se movimenta para o mal. Ele se movimenta para o nosso mal. Na forma do que diz, como age, no que agiu, no que deixou de agir. No fundo, no seu coração, é de que jeito eu prejudico essa pessoa. Ele é meu inimigo. Para mim é uma alegria a miséria na vida dessa pessoa. Que essa pessoa esteja chorando, que essa pessoa esteja lamentando, que essa pessoa esteja em dor, que essa pessoa esteja se prejudicando vez após vez, é música para os meus ouvidos, ele é meu inimigo. É justamente o que eu espero e é o que eu quero para ele. De mal a pior. De uma maneira poderia ser considerada surpreendente, Jesus diz nesse ponto aqui que o que se deve fazer com pessoas assim é amar. E alguém vai desdobrar e perguntar, bom, já que a gente quis saber um pouco sobre o que é amigo e inimigo, e amar? Um pouco do que se diga sobre amar. Bom, o leitor de Coríntios encontra ali, de capítulo 13, verso 4 em diante, o que o amor é isso, o amor e o que o amor faz, é paciente, é benigno, e segue o texto. E busca o bem, né? Busca o bem. Nosso texto aqui, durante o tempo da ceia, o amor de Deus manifestou-se. Amar, buscar o bem do amado. Então, mobilização para o bem. O que é que vai ser o bom e o bem para essa pessoa? Fazer. E é o que Jesus desconcerta os seus ouvintes, ao dizer que é isso que se tem que fazer com o inimigo. Inimigo não é devolver na mesma moeda, inimigo não é devolver no mesmo tom, inimigo não é dizer eu ajo com você do jeito que você agir comigo. Inimigo, conforme Jesus, é alguém a quem se deve amar. Buscar aquilo que será o bom, fazer o bem para essa pessoa. É somente aqui que a gente encontra isso? Não, isso está presente muito na Bíblia. De uma forma mais ampliada, nós podemos ver o capítulo 6 de Lucas, versos 27 e 28. Aqui nós temos 2 frases, Lucas trará 4 frases. Lucas 6, 27 e 28. Mas digo a vós que ouvis, amai os vossos inimigos, 1. Fazei o bem aos que vos odeiam, 2. Abençoai os que vos amaldiçoam, 3. E orai pelos que vos maltratam, 4. 4 colocações. Diante daquele que é seu inimigo, te odeia, amaldiçoa e maltrata. Para essa situação, faça isso. Para essa situação, faça isso. Assim, assim, assim. A resposta nunca é maltratar, amaldiçoar, maldizer e fazer o mal.
Sempre a resposta é outra. A resposta é positiva, mesmo recebendo o mal. E isso é um testemunho que causa grande impacto. Porque não é todo dia que isso se vê. Então, quando a gente vê isso acontecer com os nossos olhos, é marcante. É marcante ver que aquela pessoa age assim com fulano, quando eu sei o que fulano faz com essa pessoa. Não é todo dia que isso se vê. E é algo, como já foi colocado, que é marcante. Amar, fazer o bem, a pessoa odeia, mas faz o bem para ela. As palavras dela são de maldição, as nossas são de bênção. E há maus tratos, e a resposta é orar. Tem mais na Bíblia? Jesus, que disse que era para fazer, ele fez. Lucas capítulo 23, verso 34. Ali ele já era um crucificado. E ali sendo um crucificado, versículo 23, 34 de Lucas, Jesus, porém, dizia: Pai, faça o quê? Perdoa-lhes. O que ele passou até então? Ele foi esbofeteado, ele recebeu uma coroa de espinhos, ele teve as pessoas, em algum momento haverá uma situação com suas roupas, ele carrega uma cruz, ele está com Pilatos, é levado para Herodes, e Herodes ele volta para Pilatos. As pessoas gritam: Barrabás, faz o que com... E Jesus faz o que com ele? Crucifica. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Então, alguém que ensinou vocês, que são meus discípulos, se te maltratarem, se te perseguirem, ele realmente mostrou na prática, pedindo perdão da parte do Pai. Alguém mais fez isso? Estevão imitou essas palavras, imitou esse gesto. Atos 7, verso 60. E esse ponto especial, né, de você fazer uma coisa que alguém lembra de Jesus. Você vive a sua vida e ao fazer uma coisa, alguém diz: pareceu Jesus nessa sua atitude. É o caso de Estevão aqui. Capítulo 7, verso 60. Ele está no meio de um apedrejamento. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Então, ler um versículo, essa pessoa não é Jesus, mas a gente lê o versículo na vida de uma pessoa que a gente lembra de Jesus. Porque a gente não sabe o que é apedrejamento. As pedras pegando em tudo quanto é lugar. Quantas na cabeça? O tamanho dessas pedras. E ele de joelhos, fala assim: Romanos 12, 14 e depois 12, 20. Com isso nós estamos no primeiro ponto, ser o ensino de Jesus, amor aos inimigos, e verificando alguns textos que se somam àqueles dos lábios do Senhor. 12 e 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não o quê? Amaldiçoeis. Tem tudo que ver com o que Jesus falou. O que chega é perseguição, o que sai é bênção. E o versículo 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque se fizeres isso, aumentarás brasas sobre a cabeça dele. Ó, como precisamos da presença do Senhor para poder fazer uma coisa dessa. Para poder encarnar isso aqui. Essas palavras que estão presentes em Provérbios no capítulo 25, que a gente encontra esse dizer. Se o inimigo tem fome, e se tiver sede, alguns dentre nós poderemos nos achar excepcionais crentes pela disposição de não fazer mal nenhum à pessoa. Diz assim: eu não vou manchar minhas mãos. Tem essas coisas acontecendo na minha vida,
Não vou fazer mal nenhum a essa pessoa. E talvez no íntimo achar que somos grandes crentes, de uma profunda experiência e prática cristã, pela decisão de não fazer o mal. O texto bíblico aprofunda dizendo, olha, isso daí não é o limite, não. Tem um ponto aí onde você não foi. Porque o seu limite parece ter sido a decisão de não fazer o mal. O que o texto está dizendo é a decisão de fazer o bem. Então, às vezes a pessoa fica ali naquele compasso, né? Compasso de espera, onde não há palavras de bênção, não há oração, não há um gesto prático, outro gesto prático além desses. A pessoa realmente, nem para bem, nem para mal. Chamado bíblico é mais profundo. Chamado bíblico é realmente fazer o bem. Intencionalmente fazer o bem. Quando o que vem dessa pessoa é isso. É maldição, é maus tratos, é inimizade. Isso chama a nossa atenção na manhã de hoje. Porque, volto a dizer, podemos nos achar em excepcional condição pela decisão de não retribuir. Não, o chamado bíblico nessa manhã, o nível é mais profundo. Além de a decisão de não retribuir, é a decisão do bem fazer. A gente usou essa palavra domingo passado, né, quando a gente percebe ser mais estreito. Quem esteve aqui domingo lembra da palavra estreito. A gente falou em algum momento a palavra estreito. E que é um confronto conosco mesmos. Ó Senhor, além do mal não fazer, o Senhor chama para eu fazer bem para essa pessoa. Se tiver em necessidade essa pessoa, eu socorrer essa pessoa. O chamado é aí. Não é só 3 passos atrás de não fazer nada, não. Na sequência, versículo 45, no nosso texto base, que é Mateus 5, 43 a 48, após termos visto que é ensino de Jesus, né? Amar os inimigos, ensino de Jesus. Versículo 45, nós veremos em segundo lugar, a semelhança com o Pai Celestial. Olha o que está escrito. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Um aspecto de filiação é a semelhança com o pai e com a mãe. Tantas são as situações. As pessoas não sabem que tem um parentesco ali, mas vem 2 pessoas. Vocês são na mesma família, não são? Somos. É minha irmã, é meu irmão, é minha mãe, meu pai, meu filho. É um laço de família expresso na semelhança. Eu nunca te contei, eu tenho irmã, pois é, o nome dela é fulana, aqui. Vocês se parecem demais. Isso daí acontece todos os dias. Pessoas terem seu parentesco identificado por semelhança. E aqui dizer que amar os inimigos e orar pelos que vos perseguem, isso daí redundará em semelhança com o Pai. Quem faz essas coisas parece com o Pai. Que está no céu. E não é um desejo nosso? Não seria um desejo nosso? Andar pela cidade tal, uma cidade onde você nunca pisou, passar lá uma experiência, alguns dias, convivência com pessoas, e alguém pergunta se você é filho de Deus. Por que você perguntou isso? É porque pareceu. Daí a minha curiosidade de ter te perguntado se você é filho de Deus. É porque você pareceu. E quem ama inimigo e ora por quem persegue, parece com Deus. Parece com gestos de Deus. E o exemplo que ele vai dar do que Deus faz é aqui, esse próprio versículo. Ele faz nascer o sol sobre maus e bons. Ou seja, o sol, ele não reserva somente para os tementes ao seu nome. Se a pessoa joga a Bíblia para cima, se a pessoa fala as piores palavras sobre Jesus, se a pessoa diz as piores palavras sobre o Senhor Deus Pai,
se a pessoa desfaz do nome do Senhor, o sol nasce para ele. Deus faz com que o seu sol nasça. Interessante. Faz o sol, né? Faz nascer o sol. É a ação do Pai, o Pai faz. O Pai faz isso para bons e maus, faz isso para tementes e não tementes, faz pelos que o reconhecem, pelos que não o reconhecem, pelos que querem seguir a sua palavra e pelos que rejeitam absolutamente a sua palavra, mas tem sol para um e tem sol para o outro. Isso deve nos ensinar alguma coisa, quando o assunto é amar inimigo. É só a gente fazer a substituição. Se a pessoa vem de lá como um amigo ou se a pessoa vem de lá como um inimigo, isso não vai ser definidor da maneira como eu irei. E eu saberei gerar benefícios tanto para um quanto para outro. Eu saberei ter uma palavra de bênção, eu saberei orar, saberei amar, independente do que venha. Não é selecionado. Não é amor para os amigos e as trevas para os inimigos. Então ele faz nascer o sol sobre bons e maus e faz chover sobre justos e injustos. Não é o pensamento de chuva é necessário. Deixa eu me observar quais são as fazendas de justos. E é feito de uma maneira que chove para justo. Ele faz o sol nascer e faz descer chuva sobre justos e injustos. E isso deve, de novo, nos ensinar. Porque nós fazermos isso é parecer com Deus. Fazermos isso é parecer com o que Deus faz. É ter semelhança de filho. O filho parece com o pai em muitas coisas. Parecer com o Pai Celestial é amar, orar, abençoar. Independente do que venha de lá para cá. Na sequência, em terceiro lugar, uma atitude diferenciada. Eu coloquei aqui nas minhas anotações, uma atitude diferenciada com base nos versículos 46 e 47. Jesus segue o discurso. Pois, se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Essa pergunta provocadora. De dizer, olha, se a sua proposta de vida é amar quem te ama, o que isso tem de mais? E é causa para nos perguntarmos, são décadas, todo domingo, são décadas, todos os dias folheando um livro. O que isso fez de mim uma pessoa diferente? O que eu faço que é diferente das pessoas que nunca abriram esse livro, nunca congregaram e nunca afirmaram Jesus na sua vida? O que eu faço que essa pessoa não faz? Porque amar quem me ama, essa pessoa já faz. A pergunta é o que eu faço de diferente dela, do meu irmão incrédulo, da minha irmã incrédula, mas que tem estima, valor familiar e sabe reconhecer essas noções de amar quem ama. Sabe reconhecer e sabe fazer bem para quem faz bem para ele. E eu, sabe-se lá, e tome aí você, ou eu, ou nós, o número de anos que a gente folheia a Bíblia, lê a Bíblia. O que eu faço que é diferente dele? Eu faço alguma coisa que ultrapassa ele ou ela? Minha mãe, meu pai, meu filho, minha filha? Aquele na minha família que jamais leu a Bíblia, mas que faz justamente isso. Quem trata mal, ele trata mal. Quem trata bem, ele trata bem. Décadas lendo a Bíblia me fez diferente de quê? Eu tenho sido capaz de mostrar o que de diferente do que meu irmão de sangue? São as perguntas. Que recompensa tereis?
Os publicanos também não faziam o mesmo, e a escolha da palavra publicano. Publicano era um odiado. Era alguém contratado pelos romanos. Lembremos que era o território ali estava sob domínio romano, então o publicano é a figura daquele que é contratado tantas e tantas vezes dentro do povo mesmo para cobrar os impostos. Além disso, ainda recaía sobre publicanos a fama de cobrar mais do que devia. Tanto que quando publicanos se aproximam de João Batista, a resposta de João é que vocês não cobrem mais do que o prescrito. E Jesus disse para os seus discípulos: os publicanos não fazem o mesmo? A seus olhos, essa gentinha, a seus olhos, esses traidores, vocês fazem igual aos traidores? Vocês fazem iguais esse povo odiado? Porque eles fazem assim. Mostrando que os discípulos são chamados para uma prática mais elevada. E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazer de especial? Os gentios, usou a palavra gentios aí. Tinha toda aquela questão, né? Judeus e gentios. Os gentios não fazem o mesmo. Né? Poderia me orgulhar, não, nós, tem os gentios. Olha, os gentios fazem assim, vocês cumprimentando somente os compatriotas. Os gentios não fazem assim? Então, são interrogações para levar à reflexão. Vocês falam de tanto grupo de pessoas, falam de gentios, vocês falam de publicanos, eles já agem assim. E se vocês agirem assim, vocês vão estar iguais. De igual modo, de qual maneira. Nada diferente. 6:35 de Lucas. 6:35 de Lucas. 6:35 não, 32 e 33. 32 e 33. E se fizerdes o bem a quem vos faz o bem, que mérito há nisso? Os pecadores fazem o mesmo. E se emprestar isso, e o 32 vai dizer, se amardes quem vos ama, que mérito há nisso? Pois os pecadores também amam quem os ama. 32 e 33, que eu li 33 e 32. Né? Mas, para quem é o nosso bem? Para quem é o bem que nós podemos fazer? É a pergunta. Para quem é o bem que nós podemos fazer? Se o bem que nós podemos fazer é somente para quem nos faz o bem, não há diferencial. Publicanos fazem, gentios fazem, pecadores fazem. Não há atitude diferencial. E ele chamou para a atitude diferenciada, e a passagem inicial vai concluir no versículo 48, Mateus 5, 48. Sede, pois, o quê? Perfeitos. Assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, quem está nessa trilha, está trilhando o caminho de perfeição. Ele vem fazendo um discurso maior. Né? Se considerar aquelas 6 antíteses, então ele vem desde mais recuado, falando, num recorte menor, a partir do 43, ele está falando de amor aos inimigos, e o final do capítulo, sede perfeitos, como o Pai é perfeito. Como é que o Pai foi referido no versículo 45? Faz o sol nascer sobre bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Devemos guardar todo o cuidado também com a possibilidade de ser perfeito, né? Aí carrega um sentido de amadurecido, maduro, né? Aperfeiçoado. Faz lembrar, por exemplo, de sereis santos porque eu sou santo. Bom, há limites aí, né? É um alvo, mas a gente sabe que tem limites para quem lê essa frase. Seja santo como eu sou santo. Nós lermos essa passagem e nos esforçarmos por um ideal. Mas sabemos que ser santo como Deus é santo, né?
em igual medida. Aqui também, ao lermos, sede perfeitos, como o perfeito é. Nós sabemos as limitações de uma frase como essa, no entendimento de dizer que você vai ser perfeito como o perfeito é Deus. Mas 47, 46, 45, 3 versículos antes, Deus foi referido como alguém que faz nascer o sol e faz chover. Seja perfeito, como o perfeito é o Pai. O chamado à perfeição. Esse é o nosso último ponto. Amar os inimigos, nosso tema hoje. Em primeiro lugar, temos percebido ser um ensino de Jesus. Então, sim, comentava-se, né? Ouviste que foi dito, odiarás o teu inimigo, mas o ensino dele foi o contrário. De que inimigo, aquele que é inimigo, faz mal, fala mal, prejudica, quer o mal, o seu insucesso é a felicidade, a sua desgraça é a alegria, aquele que é um autêntico inimigo, deve ser alvo do nosso amor. E como tem sido esse tempo presente nas nossas vidas, o que é que a gente tem feito com inimigos? Nós reconhecemos algum inimigo na vida? Alguém que realmente faz essas coisas que a Bíblia demonstrou? Amaldiçoa, maltrata, persegue. Tem vivido realmente como um inimigo. Mas o ensino de Jesus é amar. Termos visto que isso nos fará semelhantes ao Pai. Assim como uma filha que pareça a mãe, filha que pareça o pai, filho que parece a mãe, filho que parece... Essa questão das semelhanças. Ser alguém que ama inimigo nos trará uma afeição mais próxima de Deus. Ao passo de alguém perguntar se você é filha de Deus. Porque quem faz o que eu acabei de ver com os meus olhos é quem anda com Deus. Quem anda com Deus que tem capacidade de fazer o que eu acabei de ver. Você conhece Deus? Vocês vão ser filhos do Altíssimo, filhos do Pai, para que vos torneis filhos do Pai. Temos visto com essa passagem também essa atitude diferenciada. E quando a gente perguntou o que é que a gente tem feito com os inimigos, uma meditação nessa manhã. Eu pareço com um descrente? Eu pareço com alguém que não conhece Jesus? Na forma como eu vejo inimigos? Será que meu irmão de sangue, que nunca colocou o pé na igreja, eu sou igual a ele? Do jeito que ele vê amigo e inimigo, é como eu vejo. Eu, 30 anos, 40 anos, folheando um livro que ele nunca folheou. Será que eu e ele estamos iguais? Ele ama amigo e eu odeio inimigo. Eu amo amigo e eu odeio inimigo. Nós estamos igualzinhos. Com a diferença que tem 40 anos que folheia a Bíblia, enfim, 30 anos. Esse chamado é que o povo que anda com Jesus seja capaz de atitudes superiores, atitudes elevadas, atitudes que excedam o comum. E fazendo isso, seremos perfeitos, como o perfeito é o Pai que está no céu, é o Pai celestial. Amanhã, para refletirmos, vemos a nossa lista de contatos, vemos a nossa lista de nomes na nossa vida de A a Z. E se essa pessoa que está na minha categoria, na minha caixa de inimigo, se eu faço com ela o que o descrente faria? Minha atitude tem sido a atitude de um descrente? Não crente. Não crente faz o que eu faço. O que eu faço é o que o descrente faria. Eu não faço nada de diferente que um descrente já não estaria fazendo. Tem chamado para essas atitudes mais elevadas. Oremos ao Senhor. Pai Santo e bendito, obrigado pela porção da Tua Palavra. E pedimos o auxílio do Senhor a podermos encarnar essa palavra. Além de estarmos lendo, registradas no livro, elas sejam praticadas por nós. Nem todos se aproximam de nós como amigos, mas que saibamos reagir conforme a Tua vontade, e não conforme a carne, e não conforme o mundo, e não conforme o comum, mas conforme o chamado da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vou convidar, nesse momento, o diácono Jaime
trará uma inspiração musical nesse momento. Louvor inspirativo. Bom dia, irmãos. Antes de eu cantar, que eu quero fazer aqui, eu peço licença. 2 palavrinhas, meu pastor. Nos 66 livros da Bíblia, em cada um deles, há muitos versículos que são pontos salientes do conteúdo que se lê no livro, como hoje nós acabamos de ouvir na leitura e mensagem dessa manhã. Esses pontos salientes são como refrigerantes, coisas que despertam a gente. Então, quando diz assim, amai vossos inimigos, o crente tem que estar pensando como quando eu era criança que criava peixinhos. O peixe, quando está com falta de ar, está descendo pela água, ele dá aquela sacudidela, vai lá em cima para respirar o ar. Amar o inimigo é dar a oportunidade dele sentir o cheiro de Cristo na sua pessoa e se perceber que ainda tem tempo de se voltar para Deus. Porque Jesus diz em Isaías, criei filhos e os elevei, os instruí, mas eles me abandonaram. Toda a Bíblia vai falar disso. Jeremias vai dizer tudo que o homem fez, mas que ele tem possibilidade de voltar. E no último livro da Bíblia vai dizer, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, assim vocês todos vão saber que vocês são meus discípulos. Obrigado pela mensagem essa manhã. O hino que eu vou cantar é de Melodia de Vitória. Esse hino brotou sexta-feira, quando eu estudava a Palavra de Deus, como faço todos os dias. E vem-me no meu coração, e hoje de manhã eu conversei com o pastor. Pela sua bondade, eu vou cantá-lo. Sirvo a Jesus amado, que muito me ressurgiu. Eu sei que está presente e sei que me remiu. Amor infindo eu sinto por onde quer que eu vá. E no momento extremo, bem perto está. Jesus, Jesus, me livra de pecar. Comigo está, comigo vai, não tenho mais pesar. Jesus, Jesus, quer dar-me a salvação e quer viver, reinar em mim e no meu coração. Em tudo que me cerca, só vejo seu amor. Se em lutas eu fraquejo, renova-me o vigor. Bem sei que eu tenho à frente, bem sei que me conduz até a sua volta com brilho e luz. Jesus,
Jesus, me livra de pecar. Comigo está, comigo vai, não tenho mais pesar. Jesus, Jesus, quer dar-me a salvação e quer viver, reinar em mim. Ei, meu coração. Alegra-te, ó crente, cantando com fervor, eternas aleluias a Cristo Rei Senhor. Auxílios do que buscam, refúgio dos que creem, é sempre a nossa fonte de todo bem. Jesus, Jesus, me livra de pecar. Comigo está, comigo vai, não tenho mais pesar. Jesus, Jesus, quer dar-me a salvação e quer viver, reinar em mim e em meu coração. Meus prezados irmãos, hoje, aos 93 anos, eu só posso vir à igreja aos domingos. Mais uma coisa que eu quero dizer para os irmãos: eu venho à igreja para compartilhar o cheiro de Cristo nos remidos congregados desta igreja, meus amados irmãos. Amo vocês. Obrigado. Encerramento ao culto prestado à glória do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós.